Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus, dizer a vocês que é um privilégio muito grande estarmos aqui nesta oportunidade, podermos mais uma vez falar da palavra de Deus. E hoje eu me sinto aqui tocado para falar com base em 3 textos bíblicos que apresentam os 3 uma mesma questão. Será que é possível ou não que um rico seja salvo? E esse texto, esses textos estão citados em Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25. Então, Mateus 19, 24 diz assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Um outro texto é Marcos, capítulo 10, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E o outro texto é em Lucas 18, 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O professor Ariel Fingerman, ele sugere 3 possibilidades para explicar esse texto. E no final eu quero trazer mais 2 para vocês. Primeira coisa que ele diz o seguinte: camelo passando no fundo da agulha de costura seria impossível. Talvez quando Jesus disse que assim como é impossível que um camelo passe no fundo de uma agulha, quando Jesus disse isso, talvez ele estivesse se referindo à agulha de costura, porque no tempo de Jesus já existiam costureiras. Dorcas é uma costureira citada nos dias de Jesus, ou contemporânea a Jesus, então no tempo de Jesus já existia agulha e já existia o fundo da agulha onde você coloca a linha, e é impossível que um camelo passe ali. Se Jesus estava se referindo a essa imagem, a imagem de um camelo passando no fundo de uma agulha de uma costureira, então é impossível, de fato e de verdade, o camelo passar ali. Da mesma sorte, é impossível que um rico se salve. O professor Ariel ele ainda traz uma segunda imagem, que esta imagem ela é retirada dos muros de Jerusalém. Muralhas estas que você ainda pode ver em Jerusalém e pode ainda tocar em Jerusalém, chamada de Muro das Lamentações. Lá no Muro das Lamentações, você pode enxergar ali que em algumas partes do muro existiam frestas, e por estas frestas o arqueiro, o flecheiro que estava dentro dos muros, mirava por estas frestas os seus adversários do lado de fora, e quando a cidade estava sendo atacada, o arqueiro, quando a cidade que estava sendo atacada, o flecheiro atirava de dentro da muralha pela fresta para atacar os seus inimigos. Ora, somente uma flecha passava por essa fresta. Então, não é possível que o arqueiro passe, não é possível também que um camelo passe ali. Se Jesus estivesse se referindo a essa fresta, que é chamada de agulha, constante lá no Muro das Lamentações, então seria impossível, de fato e de verdade, que um rico fosse salvo. Mas o professor Ariel ele ainda cita uma terceira situação. Ele cita, primeiro, se é que Jesus estava se referindo à agulha de uma costureira, um camelo não passa no fundo daquela agulha. Se é que Jesus estava falando da fresta do Muro das Lamentações ou do Muro de Jerusalém, que o arqueiro atirava a sua flecha, então de fato um camelo não passa ali, de fato e de verdade o rico não seria salvo. Agora há uma terceira possibilidade que o professor Ariel traz. Ele traz o seguinte: na porta de Jerusalém, porta esta feita de madeira revestida de ferro, existia uma porta menor no canto, e essa porta menor era aberta para aqueles comerciantes que chegavam na cidade quando a cidade já estava fechada, porque a cidade no final do dia sempre fechava para evitar invasões estrangeiras. Então, quando a porta estava fechada, algum comerciante mais atrasado podia chegar ali para não abrir toda a porta, o portal inteiro,
o portão inteiro da cidade, abria aquela fresta. Mas às vezes o comerciante chegava com o seu camelo carregado de compras, carregado de produtos que o comerciante comprou. O comerciante podia entrar e o camelo poderia entrar, mas o camelo só poderia entrar se ele se esvaziasse de toda a sua carga, de toda a sua mercadoria, de todo o seu produto, e aí então o camelo se abaixava e entrava por aquela porta. O professor Ariel, ele entende que talvez Jesus estivesse referindo-se a essa porta menor que ficava na porta de Jerusalém, porque tinha a porta maior e do lado da porta maior tinha uma portinha menor e essa portinha menor podia ser essa agulha. E aí Jesus estaria se referindo ao seguinte: o camelo ali carregado, cheio de coisas, ele não passa, mas se o camelo esvaziar-se, ele passa. O rico, apegado às suas riquezas, às suas posses, às suas propriedades, também não acessa a salvação. Mas se o rico se tornar uma pessoa humilde, abrir mão de toda a sua riqueza, desprender-se dessa riqueza, ele pode passar por esta porta. Eu quero ainda dizer para vocês que esse texto nos remete a um quarto ponto, que aí não é do professor Ariel, eu gostaria de citar para você. No texto de Lucas 18, é uma das 3 vezes que aparece a palavra "para Deus nada é impossível". E é muito interessante que, no primeiro momento, para Deus nada é impossível, quando acontece a abertura da madre de Sara. No segundo momento é quando a Maria vai conceber virginalmente. E num terceiro momento que aparece essa expressão "para Deus nada é impossível", é exatamente em Lucas 18, que é quando Jesus diz que é impossível que um rico entre no reino dos céus, do mesmo jeito que é impossível que um camelo passe no fundo da agulha. E o Pedro, quando ouve isso, questiona Jesus e diz assim: então não é possível que a gente seja rico e também alcance a salvação? E Jesus vai e responde para ele: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está falando ali o seguinte, que Deus, ele é poderoso para salvar ricos e pobres. Deus é poderoso para salvar todos que pertencem a todas as etnias, povos, raças, tribos, nações e línguas. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é impossível para o homem, mas isso não é impossível para Deus. E uma quinta lição que eu quero citar aqui é aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 10, quando ele fala que está escrito: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ora, pode ser que Jesus estivesse se referindo à agulha de uma costureira. Nesse sentido, o rico não é salvo. Pode ser que ele estivesse se referindo à fresta do muro das lamentações, da onde o flecheiro atacava os seus adversários. O camelo não passa ali. Impossível o rico ser salvo. Talvez Jesus estivesse se referindo àquela portinhola menor que ficava na porta de Jerusalém, que só podia passar o comerciante e um camelo vazio. Talvez estivesse Jesus usando essa expressão baseando nesse evento. Mas eu creio que para Deus nada é impossível. Um rico pode encontrar a salvação? Pode. Quando? Quando Deus deseja, quando Deus quer. Porque a riqueza pode ser um empecilho para o homem, mas a riqueza não é um empecilho para Deus. A obra de Deus, a obra de Cristo não faz acepção de pessoas. E uma última coisa é que é possível um rico ser salvo? Sem dúvida, porque todo aquele que invocar, que clamar e que suplicar o nome do Senhor será salvo. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.